Mas ele não é original, ele é uma réplica. Mas chama muita antigo. atenção, né? Nossa, que coisa mais linda. E é um serpentão mesmo, não É tem um outro serpentão. nome. É difícil demais de tocar. E é curioso, quem toca isso nunca tem barba nem bigode, sabe por quê? Você não aguenta a coceira quando você toca. A vibração aqui no bocal, você dá uma coceira, você começa a tocar, para e coça. Não é possível tocar quem usa bigode. Esse clarinete, quando inventaram o instrumento foi inventado por justamente um construtor de instrumentos de sopro, que fazia flauta doce, fazia fagote, fazia oboé, outros instrumentos. Quando ele inventou esse instrumento, o registro grave não era utilizável, faltava nota. Então, era um instrumento pensado para tocar só no registro agudo. E daí vem o nome dele, clarino, clarineto, pequeno clarim. E durante uns bons 30 anos, era um instrumento que servia para substituir o trompete. A corte que não tivesse trompete podia ter o oboísta local, por exemplo, podia tocar um instrumento semelhante ao trompete. Então é isso. Forte, né? Maravilhoso! É isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente encontra quando a gente retira camadas é colorido. Muito colorido, assim, né? Uns coloridos que são surpreendentes, né? Para quem está acostumado a essas versões mais iguais, né? Onde os instrumentos são todos iguais, onde a gente tem uma relação de maestro e músicos que também, né? Torna a orquestra como uma coisa mais igualitária, né? Uma ideia do século XIX que diz muito que o músico, ele deve ser como uma tinta da paleta de tintas do maestro. E o maestro, ele vai pintando, né, com aquelas cores que, assim, né, pressupõe uma falta de personalidade, né? As visões do século XVIII, elas se referem à orquestra em termos muito diversos, né? Como, por exemplo, a ideia de buquê de flores, onde as flores diversas, todas, elas compõem um buquê sem nunca deixar de ter aquela individualidade. Existe uma tradição muito antiga de se associar, de se fazer conotações extramusicais aos instrumentos, não só os de sopro, mas a todos os instrumentos musicais, né? Ou pelo menos uma grande parte deles. E por causa dessa tradição, enfim, quando o instrumento é usado na música, ele não vai ser visto apenas como um produtor de som. É mais um instrumento que tem um som diferente. Não é só isso. Como existe uma simbologia, uma quantidade de questões, de conotações extramusicais junto do instrumento, quando ele é usado na música, ele leva essas conotações junto com ele. Então, os compositores, que entendiam muito bem dessa questão na época, eles usavam isso dentro do discurso retórico, né, que estava governando todas as artes ali no 17, no 18, eles usavam isso de forma a potencializar o discurso. A gente tem escritos de época, começo do 18, que eles falam que a flauta é um instrumento muito terno, muito delicado, então ele é perfeito para a execução das nossas áreas delicadas também, né? E escreveram também que o tipo de música que essa flauta normalmente tocava era essa música de caráter lânguido, de caráter tristonho, né, também. Essas plantas chegaram na mão do Roberto. Você já viu algumas dessas plantas? Você vê que isso aqui, olha, isso aqui não é planta, olha. Você acha que é mole? Se desse na mão de um leigo, ele não faz nada com isso. Não faz. Não entende. Olha isso, aqui é uma planta.
Não, é muito confuso. É um universo à parte. É diferente de planta de arquitetura. A arquitetura tem o desenho mesmo, né? De tudo. Tem números, mas basicamente o desenho é o grande guia. Mas nos instrumentos, não. E já vi planta de flauta que não tem nenhum desenho. Só números. Coisas escritas, claro. Você tem uma ideia de quantos instrumentos você já fez? Eu? Eu te mostrei o baú? Mostrou. A caixa aqui cheia. Olha, com certeza mais de 3.000 flautas eu fiz. Mais de 3.000 flautas. Tudo uma unha, tudo uma por uma. Tem muitos anos, né? Você pode pegar o baú de novo? Posso. Perto de 2.000 peças. Eu sei porque quando eu comecei a guardar, eu já tinha feito muita flauta. Elas são todas numeradas, né, Rô? Sim, eu tenho isso. Eu numerava essa pecinha para saber o número da flauta. Se um dia a pessoa pedisse para fazer um pezinho novo que perdeu, rachou, eu não precisava da flauta. Eu fazia pela amostra de madeira e mandava pelo correio. Flauta, o instrumento chamado que você pode classificar como flauta, é o primeiro passo na área de pensamento abstrato do Homo sapiens. A primeira coisa que o homem fez, depois dele saber lidar com fogo, aprender como fazer fogo e aprender como se cobrir com peles de animais e como usar ferramentas de pedra para cortar carne. Isso era a tecnologia que o homem tinha quando começou a fazer flauta. Tem um set de flautas na China super classificado por carbono 14, quer dizer, datado com carbono 14, e mais um outro processo de datação para ter certeza. São flautas de osso, de osso humano, com 47.000 anos de idade. O homem não tinha realmente um pensamento abstrato daquilo que poderia ser arte. Depois é que veio o colarzinho de concha, alguns enfeites, e muito depois as pinturas rupestres, e aí a coisa foi se desenvolvendo, então surgiram até outros instrumentos. Mas a flauta foi a primeira manifestação de pensamento abstrato do homem. Então, as flautas são muito antigas, é o que existe de mais antigo. Tem gente que acha que os bumbos, a percussão, não. A percussão é uma sofisticação, porque a flauta ela é só melódica. Claro que existe um ritmo, mas a ideia de percussão vem bem depois. Talvez por isso, não sei, que o instrumento tem uma diversidade tão grande que até hoje ninguém se habilitou a fazer um livro que abocanhasse todas as flautas, que abordasse todas as flautas. É impossível. Eu tive essa pretensão, quando eu vi o tamanho da encrenca, eu tirei na hora a ideia da cabeça. Falei, é impossível. Quantas bengalas, quantos apoios você cria no instrumento. Aqui você não tem apoio nenhum, aqui você não tem chave, aqui você não tem uma bomba para ficar afinando cada chave, cada tonalidade. Não, você tem um instrumento, você tem uma bomba de afinação, você tem as bombas de tonalidade, né, o que chamam de Bögen, né, do alemão. Cada uma tem uma tonalidade, você regula aqui e pronto, é isso. Né? É isso, você não tem bengalas. É você, a sua boca e a campana. Só isso. Cada bomba dessa daqui é uma tonalidade. Né? Essa daqui, por exemplo, em Mi bemol, você tem em Ré, Dó. Por exemplo, esse tipo de desenvolvimento aconteceu principalmente na Alemanha. Né? França, Itália, Inglaterra eram muito mais resistentes à válvula, por exemplo. Eles gostavam da diferença de timbre entre a nota aberta e a nota fechada. Né? Porque, por exemplo, se você vai tocar numa sessão, né, com sopros, se você tem as válvulas, lógico, você tem um som muito mais homogêneo, claramente. Né? Afinal, você não tem uma nota A e uma nota né? Porém,
se formos pegar alguns compositores que escreveram para trompa natural, para trompa que não tinha chaves, eles contavam com aquele som. Por exemplo, com uma nota aberta, os sons abertos, fechados, têm uma diferente tensão, né? Então você colocar, por exemplo, é uma coisa. Agora, se você colocar, é muito mais livre, né? É muito mais aberto. Agora, se você colocar em um momento mais tenso, em um momento que você quer que seja, por exemplo, uma representação de dor, né? Dá para colocar, você pode usar mais a nota fechada. E a trompa, ela traz essa questão também da caça, da floresta, do pastoral junto com ela, né? Essa questão da caça é muito presente, vai ser presente durante o século XVIII todo. Enquanto que o chalumeau vai ser usado alegoricamente também como um instrumento da delicadeza também. Tudo da suavidade. Já a clarineta, ela vai ser usada nesses primeiros, pelo menos 50 anos, da primeira metade do século, como um instrumento agudo para tocar figurações de fanfarra que lembravam os toques de trompete, né, nessa região. Então é claro que ela nunca vai soar exatamente como um trompete, nem vai substituir o trompete, ela não toma o lugar dele, né? Mas basicamente é um instrumento de fanfarras mais delicadas, podemos dizer assim. Essa aqui é a primeira experiência desse construtor que se chama Jacob Denner, esse que era construtor de vários instrumentos de sopro. Essa aqui é a primeira experiência dele com um instrumento de palheta simples. Pode reparar que é basicamente uma flauta doce, né? Ó, uma flauta doce aqui. É quase uma flauta doce. Só que tem uma embocadura de clarinete. Então aqui a gente tem o começo da história do clarinete, né? Primeiro o chalumeau, logo em seguida ele desenvolveu para esse outro instrumento aqui, o clarinete, o clarinzinho. E o clarinete, como a gente conhece hoje, com esse som doce, aveludado, né, que a gente tem na memória, é um instrumento já do fim do século XVIII. Então a gente usa, assim, pelo menos 3 estão em uso, né? Hoje em dia não, né? Hoje em dia um instrumento é capaz de tocar todas as tonalidades, então a gente não precisa mais de tantos instrumentos. É uma pena, porque o clarinete em dó é um instrumento bem agudo, bonito, assim, tem um timbre que de maneira nenhuma ele pode ser substituído pelo clarinete, nem em si bemol, muito menos em lá, que é mais doce, né? Esta planta, entregar essa planta para uma máquina controlada por computadores, o computador não vai entender. Porque aqui está dizendo de afinação, está falando de um monte de coisa que alguém que toca, que domina, vai ter que entender como funciona esse original. E aí ele vai fazer uma segunda planta mais simplificada, que vai servir de guia, que o computador vai poder ser programado para fazer aquilo. Porque tem coisa aqui que para o computador não interessa. Ela é um belo guia. Mas essa mesma planta, na minha mão, e na mão de um outro flutemaker, que também é um bom flutemaker, um bom profissional, vai gerar 2 flautas um pouco diferentes. Visualmente elas podem ser idênticas, mas se elas foram feitas com a mesma madeira, seguindo essa mesma planta, elas vão ser iguais até um certo ponto. Talvez a flauta dele fique com um som mais forte, ou mais ardido, ou menos aveludado, e a minha fique um pouco mais... A minha pode não agradar tanto quanto a dele, um determinado flautista, e vice-versa. Então elas têm... É culinária, isso é restaurante, é assim que funciona. Você tem um restaurante que é super caro, que tem um determinado prato lá,
que faz sucesso e os outros tentam copiar e nunca chegam lá. A gente quer fazer um som entre todos que ao mesmo tempo seja possível ouvir o que está fazendo o oboé, o que está fazendo o clarinete. Não é um som massivo, não é nunca massivo. Então a qualidade do instrumento é ser totalmente não uniforme. Então você respeita isso, o instrumento soa melhor. Você quer tocar de uma maneira uniforme no instrumento antigo, vai soar pior. Mas claro que é difícil mudar isto, porque existem muitos exemplos de grandes instrumentistas modernos que estão agora experimentando esse instrumento antigo. Conseguem tocar as digitações, conseguem fazer coisas virtuosísticas. Grandes nomes do instrumento, do oboe moderno, mas se não muda isto, se você não tenta dizer, eu tenho que tocar essa escada de uma maneira antiga, barroca, clássica, não de uma maneira moderna, onde todas as notas são iguais, soam iguais, do mesmo timbre, vai ficar no meio do caminho, não vai achar não vai ser convincente. Pode ser virtuoso, não convence. Na verdade, não é o instrumento, né, Mônica? É o erro. O erro é o pensamento, né? Os instrumentos modernos também são incríveis, né? Só que a gente é condicionado a achar, né, que legal é tocar rápido. Isso danifica a gente na hora do estudo também. A gente perde tanto tempo estudando as coisas rápidas, tudo muito rápido, quando na verdade é só lentamente que, né, o cérebro vai entender, enfim. Né? Tem que estudar lento, né? Mas a gente quer tocar rápido, então estuda tudo rápido e a coisa não acontece. Então é complicado. Eu acho que é um pensamento que precisa ser modificado, né? Mais do que propriamente o instrumento. Acho que é o pensamento que está